Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Atualidades Pampa. Hoje, sexta-feira, as pessoas estão mais tranquilas, as pessoas estão felizes e as pessoas estão mais felizes ainda porque começou o programa preferido dos gaúchos, o Atualidades Pampa já está no ar. Os destaques são muitos no dia de hoje e você sabe, você pode se comunicar conosco através das nossas redes sociais, no WhatsApp 999-777-001, tem o e-mail atualidades@pampa.com.br ou as nossas redes sociais, tanto no Facebook, tanto no Instagram, assim como no Twitter. A forma que você quiser, você pode se comunicar com a gente e a gente dá um retorno e agradece sempre a sua participação. Eu disse que sexta-feira normalmente é mais calma, pois hoje a sexta-feira foi bem agitada. Quer ver? Dá uma olhada nos destaques. Economia americana supera projeções e cresce muito. Vamos falar sobre isso e o quanto isso vai impactar na economia brasileira. Mãe é presa após permitir que seu filho de 1 ano fumasse maconha. O lançamento do livro Vivendo a Noite com Chicão Tofani criou novos paradigmas de um livro quando é lançado fora de uma livraria. Mais uma vez, racismo, e dessa vez na Universidade de Santa Maria. Incrível. É verdade, Marco Barcelos. Algumas notícias não são tão boas, outras são maravilhosas, ainda mais que nós temos a exclusividade da presença de Chicão Tofani depois da sua inauguração. Quer dizer, direto das imagens do Nova York 72 para o Atualidades Pampa, Chicão Tofani conta tudo sobre ontem. Tudo não, Chicão. Não. Tudo! Não ajuda o Ruschel. Tudo não, Chicão. Tudo. Foi uma noite, além de ser, para mim, pessoalmente, extremamente emocionante, que a minha família estava lá, o meu cunhado, a minha irmã e meus sobrinhos, e é dedicado esse livro ao meu pai e à minha mãe, que são falecidos. O doutor Otávio Gadret também eu dedico essa obra, que estava representado pelo Alexandre Gadret, o presidente e da nossa emissora, e também a querida Cristina Gadret e Paul Sérgio Pinto, o querido Paulo Sérgio, que prefaciou o nosso livro. Tivemos o Grêmio se fazendo representar. Pelo Bob, ser grande figura. Bob, é. E em detalhe, cara, o show de Vitorino e a sua guitarra rosa e com o Emerson foi imperdível. O Ruschel também. A lá Ricardo Vilar, Léo Meira. Só craque. Cristina Gadret, maravilhosa. Carla Krieger foi top. Seu marido, top também. Aí nós conhecemos o tão misterioso namorado da lindona aqui do meu lado, aqui à direita minha, à esquerda de vocês, a Roberta Couto. E a opinião diz que não alinha na Série A. Não alinha. Ai, eu não Os penso pretendentes aqui da bancada estão na frente do namorado dela. Eu e o Ruschel. É muita pretensão. Aí eu e o Ruschel, né? É demais. E o Vitorino também, a ex do Vitorino estava lá, maravilhosa. Nossa, que bom, não embolou no muito assediada, o Ruschel viu os assédios. Não vi nada. Estava na frente do camarote. Não, agora tem que contar. Não adianta participar do programa. Eu não uso óculos, mas não estava de óculos. Eu não uso óculos e não estava de óculos. Não, primeiro tem que abrir qualquer manifestação que não seja cumprimentando o Chicão. Seria uma indelicadeza da minha parte. Primeiro, pela história, uma história de vida retratada no livro que nós todos estamos com ele, né? Um evento concorridíssimo, com pessoas importantes. A sociedade esteve lá, a história do Chicão esteve lá. E eu fico feliz porque eu acho que 80% das pessoas que lá estavam eu conheci, Chicão. Significa que eu vivi. Significa que eu vivi essa vida, né? Eu vivi essa vida, mas um evento emocionante, uma história muito bonita. Quero também cumprimentar os músicos aqui que se prepararam muito para a sua festa. O Emerson foi incansável com a sua equipe, muito bacana. Eles fizeram uma apresentação lá à altura do evento. No meio disso, me convidaram para dar uma palhinha lá e eu fiz as minhas homenagens ao senhor e não poderia ser diferente, né? Mas um evento muito legal. A sociedade porto-alegrense foi devidamente homenageada com esse evento que tu lá criaste. E aí, comecei pela parte boa, veio pela tristeza. Eis que adentra Roberta Couto. Como é que foi, Chicão? Roberta, aí o zum. A editora do livro, a maravilhosa Adriana Marimon, casada com o Jorge Alimon, o pessoal que fizeram o meu livro,
ela chegou e disse assim, Chicão tá entrando a deusa da atualidade, a deusa loira. Tem a deusa morena e a deusa castanha aqui do lado. Mas sim, tem deusa pra tudo. Mas aí chegou... O que não falta é deusa, né? O que não falta é deusa. Aí o cara disse assim, o namorado dela é série B, Chicão. Ai, não acredito, mas que Aí vocês estão com mais A Roberta ibope. está com a palavra pra... Tem direito de defesa. Aí o Russo vibrou, Claro. eu vibrei, o Vitorino com o corpinho, Zé Colmeia também entrou no mercado. Que barbaridade. Entrou todo mundo. Vamos, então, alvorecer. Roberta, por Eu, Roberta. favor. E a Roberta estava linda de morrer, fez uma foto comigo, está no Instagram, também no Story, agradeço muito a ela. Querido. E sorte que o namorado não é tão boa pinta assim. O Chicão não Ainda tem perdeu a chance, esperança, então. O tem Chicão não chance. perdeu a Nós temos esperança. chance, todo É, mundo tem chance. todo mundo tem Vocês também têm chance, telespectador, que é admirador da Roberta, muito cara solteiro, apaixonado pela Roberta em Porto Alegre. Dona Carla, A Roberta tem o pois é, direito então de se tá bom. manifestar a respeito do muito seu obrigada, namorado e tudo Carla. mais. Muito obrigada. Não, eu aproveito aqui para dizer que o meu coração realmente é do Pedro. Ele é um homem maravilhoso e também não vou ficar propagandando porque é segredo. Ah, é, o de mulher. mercado É, é... eu né? acho- Aí as ações nossas foram lá pra baixo. Que a beleza não tá botando mesa com a Roberta, viu? Não, eu posso garantir que é um conjunto, mas assim, eu acho ele lindo. Vitorino tem esperança. Vitorino tem esperança, Ruxo. Eu acho ele lindo. Ô, Ruxa, tu cantaste ontem É o Amor. Eu cantei, Por favor, cantei. pode dar uma palhinha. Eu acho que quero, ele eu tá quero nos de cara, eu quero de cara aqui dizer que não progredi no meu estado civil, mas Não progrediu. Eu como entrei na arranjou festa, Ele quer uma sogra, ele não quer como mulher, eu ele quer uma entrei, sogra. como eu entrei, eu saí da festa, gente. Legal pro senhor. Continuei no No meu 0 a 0. não, Legal pro senhor. eu cantei lá Caça e Caçadores, Fábio Júnior. Está no vídeo e postarei hoje à noite nos Facebook, no meu 6 Facebook. Quem quiser ouvir, me Barbaridade, prestigie. esse Facebook é difícil de administrar tudo Lotei o isso, hein? sexto agora, Roberto. Agora, 45 Ruxo, dias, dona Carlinhos, moral não da temos mais história. Com a Roberta, eu e tu estamos fora do mercado. Que beleza, não põe mesa. Vitorino se candidatou. O Vitorino cresceu. O Vitorino cresceu. Se ela não olha a beleza... se Vitorino ela não cresceu. Olha a beleza, Zé Colmeia cresceu. Vamos então, a Marne Barcelos. Vamos dar seriedade Roberto. nessa bancada. não, eu queria, É sexta-feira, mas a gente eu sabe queria falar. dar o meu testemunho sobre o Chicão Tofani. Não é de hoje que as pessoas sabem da minha admiração pelo Chicão Tofani. Eles sabem que eu não posso ir nessas festas porque eu levanto muito cedo. Não tem como dormir 2 horas da manhã, me deitar às 2 e levantar às 4. Isso não existe. não. Então ele sabe do meu carinho, do meu empenho por ele. E eu me lembro que um tempo atrás, eu disse pro Chicão Tofani, Chicão, se você, para que vocês vejam a humildade do Chicão, tem gente que acha que o Chicão é um exibido e tal. O Chicão criou um personagem, ele é esse personagem, porque ele usa 2 relógios, que já explicou 300 vezes. E o Chicão, eu disse pro Chicão, Chicão, se você estivesse em São Paulo, você seria hoje um nome nacional. Ele disse, não, eu prefiro ficar aqui. Ficar com meus amigos. Os amigos é a melhor coisa que tem. O Yonte foi uma festa de amigos, sabe? Os amigos... O pessoal contribuiu tudo. Contribuiu também. reconhecimento. Tá, a Deu Magda certo? disse que vai financiar o teu. Ela tá brigou de Recife desejando todo o sucesso. O saldo foi positivo, amigo? Não, o mais importante é essas coisas, tá? Isso faz tá parte minha do irmã, saldo. meu sobrinho, que hoje é um talento na cardiologia, o Roberto Tofani, o João Ricardo, que é o grande mestre dos cirurgiões cardíacos aí. Bom, um dos Roberta assuntos- Couto, maravilhosa, deu esperança pro Tá, agora eu já tô Ruxo. ficando com ciúmes. Só 12 horas. Agora eu tô ficando com Beleza, ciúmes. não foi mesa. Agora eu, o Ruxo, saiu tristemente do mercado. Pois bem, hoje, na sexta-feira, um manifesto assinado por 602 pesquisadores foi publicado na revista Science. Esse grupo, ele cobra a proteção dos direitos indígenas, a redução do desmatamento e a participação das comunidades locais nos acordos comerciais. Ele pede que a União Europeia e as negociações comerciais com o Brasil sejam condicionadas à sustentabilidade e que o bloco pare de importar desmatamento. O ministro do Meio Ambiente já veio ao público, já se manifestou, dizendo que nenhum desses países europeus fez nem de longe o que o agronegócio brasileiro faz pelo meio ambiente. Mas, Marne Barcelos, o que fica ainda é uma preocupação muito grande, até com a postura do presidente Bolsonaro, ainda em campanha, não dando muita atenção à questão do meio ambiente e muito se identificando com Donald Trump com relação também a essa questão do meio ambiente. Olha, eu manifesto aqui de público, como já me manifestei em outras oportunidades, dentro da teoria sartriana, Jean-Paul Sartre viu o ser para si. O ser para si, a profundidade de Jean-Paul Sartre. O Bolsonaro está me decepcionando.
Muito. Muita gente está decepcionada. Muito, eu sou É bom fã que tu dele. fale isso, porque senão as pessoas acham que nós somos contra o Bolsonaro e nada Vou disso. falar. E tu és uma pessoa que sempre Totalmente defendeu. O vinculado único a ele, que é. defendeu. O único desde sempre. De todos lá na Desde mesa foi o sempre. único. Agora é o Vitorino, defende bastante também. Mas eu quero dizer para vocês o porquê de tudo isso. Numa reunião do Ministério da Educação, falar que 1.000 pessoas têm o pênis cortado porque não lavam, não tem água e sabão. Isso é assunto para ser tratado numa reunião dessas. Aí manda tirar do ar um comercial, porque o comercial atenta contra a família, contra a sociedade, contra o comercial, porque mostrou a diversidade de gênero do Brasil. Nós não podemos negar o poder dos transexuais, o poder dos gays, o poder... São todos seres, todos nós somos absolutamente iguais. Nós vamos ferir o princípio de Deus, porque Deus fala isso. O princípio bíblico diz isto. E eu agora vou começar a fazer um grande estudo sobre a Bíblia, sobre teologia, porque isso está me faltando. Então eu digo a vocês, eu fico decepcionado, porque eu primeiro gosto dele como ser humano. Porque ele é um baita de um cara limpo, um cara correto. Mas está se deixando dominar por uma coisa chamada a vaidade presidencial, a arrogância presidencial. Porque o cara tem que ter muito senso não de ridículo, mas senso de realidade quando se torna presidente da República. Porque senão sobe a cabeça, porque é um bando de puxa-saco, Chicão Tofani, que ele é uma pessoa, se acha um Deus. Ele se acha um Deus. Isso é verdade. Eu torço pelo Bolsonaro, ele está muito no início do governo, eu tenho certeza que ele vai acertar. Mas eu comecei a ficar muito decepcionado com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro, que ele é uma grande figura. Eu testemunho isso para vocês. Carla, eu quero dizer assim, acho que está faltando assessoria. E vou explicar por que eu acho que falta assessoria. Ele teve uma ideia que eu acho brilhante. Ele disse que agora, nos próximos dias, ele visitará todos os ministérios. Que bom. E eu acho interessante. Ele já esteve hoje no Ministério da Educação. Foi onde, aí que vem o meu comentário, né? Ele esteve no Ministério... Exatamente, Mari, por isso tu vai entender o que eu falo de assessoria. Assessoria é o seguinte, eu vou visitar o Grêmio, tá? Pô, eu pego uma história, que ano o Grêmio foi fundado, o que o Grêmio vai fazer, quantos campeonatos ganhou, eu me inteiro do assunto, eu não preciso conhecer a história do Grêmio, mas como eu vou visitar o Grêmio, eu ganho um release ali, né? Então ele foi no Ministério da Educação. O mínimo que ele tinha que ter pedido, mano, que a assessoria lhe desse, quais são os projetos, o que nós vamos tratar daqui, porque a homenagem que ele pode fazer ao Ministério e aos brasileiros é dizer o que aquele Ministério, porque senão é uma simples visita, né? O que aquele Ministério está projetando. Então é repercutir. Então tem a notícia, tem o projeto e aí com a presença do presidente repercute. Não, o que se discutiu ali, dona Mar, foi uma crítica à ideologia do Partido Antigo, mas o Partido Antigo já perdeu, a eleição já terminou, entendeu? Daqui pra frente. Nós não temos mais que convencer que estava ruim, o povo disse que estava ruim, então não é eu que vou defender. Então o povo disse, não quero mais isso. Então então não quer, o povo já disse. Agora o povo quer saber como vai ser. E aí ele foi no Ministério da Educação sem dizer uma frase sobre o Ministério da Educação. Então, esta crítica, eu permeio ela, eu acho que ela é muito importante. E como ele vai visitar todos os ministérios, eu acho que essa assessoria, Mari, que eu tenho pedido, ela poderá dar substrato que na próxima, seja da infraestrutura, e ele receba, então, quais são os projetos agora imediatos para a infraestrutura, quais são os projetos para o meio ambiente, e aí, quais são os para a segurança. E aí, lá sim, porque a presença dele aumenta as luzes, faz a repercussão, isso é muito importante. E não nós falarmos dos pênis amputados dentro do Ministério da Educação. Com relação ao que o Marni se referiu anteriormente, as peças publicitárias e a peça do Banco do Brasil, que o presidente Bolsonaro mandou tirar do ar, nós temos esse comercial, produção? Vamos a ele. Faz carão, biquinho de vem cá me beijar, quebrada de pescoço pro lado, não, pro outro. Papada negativa do alto, cara de diva irritada, movimento natural esquisito, tá de parabéns abrindo essa conta. Quer abrir uma conta no BB? Baixe o app, digite seus dados, capricha na selfie. Faz cara de quem não paga tarifa mensal, nem anuidade do cartão. É rápido, é fácil, é tudo pelo celular. Ou onde você quiser. Entrada de marca lateral.
Então, a ideia é que o Executivo Federal olhe todas as ações publicitárias do governo federal, inclusive as que não passavam pelo crivo do presidente da República, as de natureza que eles chamam mercadológica. Chegou aqui na bancada, tão esperada a presença de Gustavo Vitorino. Um pouco atrasado, hoje é sexta-feira, mas ele estava trabalhando. Tava. Eu estiquei um pouquinho lá na Rádio Pampa, que nós recebemos a presença da deputada Joyce Hausmann, e eu tinha uns fios desencapados para largar na mão dela e umas cascas de banana. Conta tudo. Foi bem legal. Ela adiantou algumas coisas que a gente, ao longo do programa aqui, pode adiantar, até porque ela, no programa do Paulo Sérgio Pinto, ela adiantou muita coisa, mas algumas coisas. E uma delas foi essa coisa da área de educação. Porque eu questionei a ela, poxa, mas como mudar esse problema que nós temos da educação no Brasil? Em último lugar, ao lado do Suriname, no ranking da OEA, e, no entanto, somos um dos países que mais investe. Aonde está indo esse dinheiro? Aí ela criou uma figura bem interessante. Ela disse o seguinte, você tem uma mangueira toda furada. Não adianta você botar mais água. Vai sair água com mais intensidade. Ela deu a entender, não disse diretamente, mas deu a entender que é preciso consertar a base. Tem dinheiro sendo jogado fora na área da educação. Fazer uma gestão, aquilo que a gente sempre fala. Precisamos de um gestor. É uma coisa que a gente tem batido aqui ao longo do tempo, né? Em relação a esse comercial do Banco do Brasil, minha opinião é curta e grossa. Eu acho ele só ruim. Pois é, mas e por que tirar do ar? Estão dizendo que existe, falta as pessoas a serem... homofobia, exatamente. Não sei o quê. Eu achei a locutora ruim e o comercial ruim. E do jeito que o Banco do Brasil paga bem por comercial, acho que podiam ter feito uma peça bem melhor. Falta representatividade de algumas pessoas e tal. Assim, quem conhece marketing sabe. Existe perfis que você tem que atacar. O Banco do Brasil tem um perfil de cliente ligado ao agronegócio, ao business. O Banco do Brasil nunca foi um banco de varejo. Mas a ideia com a propaganda é alcançar jovens e tudo mais. A juventude, pelo menos foi o que foi dito. A ideia. Só que você não pega, vou botar o Chicão dentro de uma Ferrari e mandar ele passear, lá no Pinhal. Desculpe o pessoal do Pinhal, mas entendeu? Eu acho que tem coisas e coisas. O perfil do Banco do Brasil não é esse. O Banco do Brasil não é um banco de varejo. O Banco do Brasil, o banco de varejo é a Caixa Econômica Federal. É Bradesco, é Itaú, é o nosso Sicredi. O Sicredi é um varejo absoluto, chega a todo mundo, horizontal e vertical. O Banco do Brasil tem um outro perfil. Aí você querer fazer um comercial, moderninho, até poderia fazer, mas um bom comercial, esse eu achei uma droga, achei ruim. Tinha que tirar do ar mesmo. Cara, só como informação subsidiária foi demitido o diretor de marketing. Foi demitido. Foi demitido. Quanto ao Bolsonaro, eu sou fã do Bolsonaro, fã de carteirinha, tem uma foto minha com ele no meu livro, que eu fotografei aqui na Pampa um dia. Eu acho que o Bolsonaro, duas coisas me decepcionaram. Esse comercial eu achei legal. Deixar o Banco do Brasil mais jovem, há uma necessidade. O Banco do Brasil tem uma imagem muito velha. Ao contrário do Vitorino, eu achei legal o comercial. As interferências do Bolsonaro no Ministério da Educação, tudo isso, não vou entrar nesses detalhes, porque aí tem muito malho da antiga oposição. As duas coisas que chamaram a atenção do Bolsonaro, que eu pessoalmente não gostei, foi passar a mão na cabeça de Rodrigo Maia, como dizendo, está tudo bem para a Previdência. Porque eu acho que ele fez uma coisa que foi contra a campanha. A campanha era não negociar com essa bandidagem que leia-se Rodrigo Maia, Calheiros e etc e tal. E quando se passa a mão no Rodrigo Maia para chegar num objetivo que é a Previdência, sendo que o argumento é tem que negociar por causa que o Brasil, eu acho que é um erro. Tudo bem, pode ser aí um caminho, mas esse caminho não é o que a gente votou. É a opinião pessoal minha. Mas o que mais me chamou a atenção, que decepcionou muita gente do Bolsonaro, que eu acho que ele não é ele, porque ele é um cara acima disso. O que os filhos dele malharam, o vice-presidente, isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Isso aí, se acontecesse em qualquer outro país de primeiríssimo mundo, alguma cabeça tem que rolar. Porque tem que ter
ali como o Vitorino Russo fala muito, a liturgia do cargo, o vice-presidente tem que ser respeitado. Não interessa que ele está fazendo uma jogada política, porque o jeito que ele foi malhado, por quem? Pelo filho do presidente. Mas qual é a cabeça que podia rolar nesse momento? Eu acho que o Bolsonaro tinha que pegar os filhos e explodir. Explodir, que nem Marco Antônio explodiu. Não, tirar de qualquer cargo que existe. Mas tem filho dele que usa uma prerrogativa. Ou é deputado, ou é senador, ou é vereador. Mas é cargo eletivo, mas tem o cargo de organizar viagens, estar junto dentro do staff. Isso ele tem que tirar. Ele tinha que se espelhar em Marco Antônio, que foi um general romano, que fez uma campanha em cima da Alemanha contra os bárbaros, que o Mário sabe. Os filhos mandavam tanto no exército ao nome de Marco Antônio que o imperador... Ninguém mais fala por mim e você sai da operação. Por quê? Porque virou uma palhaçada. Agora o filho diz que o Mourão não sei o quê. Ele não pode dizer isso. Ele tem que respeitar o Mourão, que é um vice-presidente. Eu acho isso é uma opinião pessoal minha. Muito bem, a gente está aqui exatamente para isso, para dar a nossa opinião pessoal. Às vezes converge quanto telespectador, e algumas vezes, outras vezes não converge, mas esta é a democracia. Doutora Roberta Coutro, sim, vamos aos assuntos de economia. Vamos aos assuntos de economia. Pois a economia americana, nós aqui estamos com o nosso PIB ali torcendo para que aumente 1% durante um ano inteiro. Nesse trimestre, a economia americana aumentou 3,2% o seu crescimento do PIB. E isso superou todas as expectativas. E isso é importante por quê? Porque havia um receio do mercado externo ter uma recessão, uma desaceleração da economia mundial, que com certeza iria nos afetar, além de tudo que já tem nos afetado. No entanto, com esses números, com esses resultados, a gente comemora, porque no que depender da economia externa, nós brasileiros vamos ter muitos êxitos. Na verdade, aconteceu um fato curioso, porque a economia americana é muito pujante internamente, o consumo do americano é muito forte. E nesse momento, nesse período, a demanda doméstica apenas cresceu 1,3%. É a mais lenta desde 2013. Então, o que fez os Estados Unidos crescer tanto? As exportações. Então, eles realmente estão exportando e eles estão abrindo seus mercados. E isso é interessante, por quê? Porque o Brasil precisa também fazer a mesma coisa. Então, trago esses números. A chance, né, e isso, Carla, a economia também fica atenta, porque quando acontece de haver esses aumentos da economia americana, o Banco Central americano costuma aumentar os juros. E isso faz com que os investidores internacionais acabem aplicando, então, no mercado americano. Mas isso aí é outro capítulo que a gente vai ficar observando. Ainda podemos apenas comemorar. Isso é péssimo para o Brasil. Se acontecer. Porque quando começa a aumentar o consumo nos Estados Unidos, eles aumentam o juro exatamente para que aumente a poupança interna. E aí, além do americano começar a poupar, começam a investir na economia americana. E para investir lá, eles têm que tirar de algum lugar. Normalmente tiram o investimento daqui. Não é bom para o Brasil, não. A economia americana é bom que ela fique equilibrada, mas que não tenha excesso de demanda. Porque lá o governo segura a demanda com alta taxa de juros. Ou seja, ao contrário do que se faz aqui no Brasil, lá eles levantam a taxa de juros para as pessoas parar de gastar e poupar. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é o contrário. E aqui no Atualidades Pampa, nós estamos ligados nas redes sociais, no Facebook, ao vivo e em cores. Nós estamos para todo mundo, não só para todo o estado do Rio Grande do Sul. Os nossos telespectadores se manifestam. A Sueli Maria diz que o Mourão quer tomar o poder. Chicão Tofani só não vê quem não quer. O Rê Henrique, o Chicão falou sério, como poucas vezes. Olha, concordou contigo. A Marlene Gonzalez, Marne, de onde você tirou que o veto do presidente ao comercial do Banco do Brasil foi em função da sexualidade dos atores? O comercial nem mostra isso. Ela ficou com alguma dúvida com relação a isso. Como da onde eu tirei? Eu tirei de todas as informações que eu recebi durante a manhã, que nós comentamos. Mais com relação à homofobia, porque tem pessoas representadas, que ele estava indo contra a campanha que ele pregou. Que é pela família. Isso aí. Não, aqui a Eliane Beck, concordo com o Chicão Tofani, os filhos do presidente precisam começar a focar nos cargos para o qual foram eleitos. Espero que o presidente tome consciência disso, caso contrário estará dividindo opiniões, o que lhe não vai ser beneficiado, né? Não lhe beneficiará.
Carla, deixa eu só sobre isso, eu acho importante, porque nós tivemos posições de todos os lados, eu quero só dizer assim, eu acho que sim, que vice é vice e presidente é presidente, só que quem tem que fazer valer esta posição é o próprio presidente. Então, não sei se eu faço um mix, né? Eu não sei se... Exatamente. Eu não digo que o Mourão não tenha que ser chamado a xincha, só que quem tem que fazê-lo não são os filhos do presidente. Então, esse é o resumo de toda essa nossa discussão. Para mim, é isso. E talvez ele esteja se excedendo, e se o presidente acha que é isso, né? Ele acha, ele disse. Então, ele que resolva isso, exatamente, exercendo a sua hierarquia. Falando em presidente, agora indo para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deu a entrevista. Deu entrevista. E aí, Vitorino, nos conta tudo. Sabe, eu digo, eu vou ver se nessa entrevista ele diz alguma coisa. Tentar pegar alguma coisa nova, ver se... Não rola nada, né? Nada. É sempre aquele meio discurso. Aquela arrogância de que é inocente. E diz que agora ele está com fixação no Sérgio Moro. Tá. Ele disse, o Sérgio Moro virou uma fixação para mim. Ele que quer provar que o Moro não sei o quê, e que o Dallagnol não dorme, e que o Moro não dorme, ele dorme. E que ele dorme não vai bem. Nada. Ele vai jogar opinião pública contra o Moro. Dorme com a consciência tranquila e tal. Se você quer buscar num momento como esse algum resgate, se é que é possível, porque tem o fanatismo que, enfim, mas se quer buscar algum resgate, nessa hora vem e diz, olha, vamos repensar o PT. Vamos repensar o PT, vamos repensar a política, vamos rever algumas coisas, erramos aqui, mas não, é aquela arrogância de sempre, porque eu isso, porque eu aquilo, porque o meu governo, porque eu fiz, porque eu aconteci, porque bababá, sabe? E é injustiça que eu estou preso. O Brasil é governado por loucos, aí já saiu Sim. Imaginem se os milicianos fossem amigos da minha família, ou do tipo, me atacavam, me criticavam porque eu falava menos e o Sérgio Moro falou conge. Que, aliás, foi uma sacanagem com o Sérgio Moro, né? Depois de ficar 5 horas falando, saiu errado. Claro que o cara sabe que é cônjuge. Mas eu tô falando... Pelo amor de Deus, gente. É um juiz, como é que não vai saber o que é cônjuge? Mas o governo Bolsonaro errou uma vírgula, no outro dia manchete na Folha de São Paulo. Outro dia manchete na Folha de São Paulo. E a folha de pagamento? Que folha de pagamento? Da Folha de São Paulo. Da Folha de São Paulo. Diminuiu, aumentou o salário. Não só diminuiu, Marne, como também acabou aquelas palestrinhas, sabe? Aqueles 10 mil, colunistas. 20 mil, 30 mil. Que 10 mil? 150 mil, 200 mil. Me chama, pô. Saiu uma tabelinha, eles divulgaram lá. Isso aí é boa, né? Algumas tabelinhas que eram pagas pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. O fulano de tal, colunista, dá uma notinha. Comentarista do G1, aí tinha lá palestra, 150 mil, 200 mil, Pô, esses caras têm que morrer por eles, né? Por isso que tá todo mundo babando ódio. Posso falar de Santa Maria? Claro. Só deixa eu ler aqui a mensagem do Sidney, já te passo. O Sidney diz o seguinte, Carla, obrigada por não ler minhas mensagens. Não aceitam críticas. Só que eu não achei a crítica. Só se está nas mensagens de cima aqui, que realmente vão entrando tantas, eu não encontrei. Obrigado por não ler minhas mensagens. Exatamente. Pode falar agora sobre Santa Maria. A minha decepção é profunda, porque nós estamos vivendo no ano de 2019. Não é possível que nós tenhamos um racismo tão enraizado na mente de determinadas pessoas, deturpadas pela sua própria verdade. Eu falei no ser para si, do Jean-Paul Sartre, que eu acho um conceito maravilhoso, mas nesse caso é ser para si idiota. Porque só pode ser um idiota, um mentecapto, um verdadeiro babuíno, quando se procede dessa forma. Aliás, babuíno foi um dos termos usados. Tem aqui pretos imundos, macacos, babuínos, pretos na senzala, na porta de um dos sanitários. Agora, como que uma universidade federal como a Universidade de Santa Maria, onde se reúne a nata dos estudantes, dos jovens do Brasil inteiro, que vão lá fazer os seus cursos de medicina, de direito, engenharia, sei lá quantos cursos tem a Universidade Federal de Santa Maria, que vão viver na cidade universitária e colocam esse tipo de coisa contra os seus irmãos, pessoas tão ou mais inteligentes, porque qualquer pessoa é mais inteligente que um babuíno, que um mentecapto como esse, que escreve esse tipo de coisa. Meu Deus! Que tristeza, nos dias atuais ainda tem gente que escreve isso dentro de uma universidade, na biblioteca, na porta da biblioteca. Dona Carla, hoje eu falei na Rádio Pampa, algo que eu vou repetir aqui, da poesia Martim Fierro, do José Hernandes. Eu já falei 3 ou 4 vezes, mas vou repetir mais uma vez. O diabo não é sábio porque é diabo, e sim porque é velho.
Quando a gente fica velho, quando a gente tem uma determinada idade, parece que aquela cortina que nos separa de determinadas coisas, ela abre e você começa a enxergar as coisas de uma forma fantástica. E quando eu vejo essa sujeira, porque isso é uma sujeira quem escreve uma coisa dessa, um menino, um jovem, que radicalismo é esse? Olha ali, ó, pretos na senzala, Olha aí, nós tá temos ali, ó. as imagens que foram divulgadas. Pretos imundos, macacos babuínos, como exatamente o Marlin relatou. É triste isso, né? Não, eu fico destruído. É Vitor. muito triste. Tem que ser muito imbecil para fazer uma coisa dessa. Eu acho que, sabe, o mundo moderno não aceita mais posturas desse tipo. A postura hoje, ela tem que ser calcada essencialmente na razão. Né? Você tem que contestar as coisas sem o preconceito daquilo que nós carregamos do nosso passado. Então, as coisas mudaram, Vitor. Sim, as coisas mudaram. Vitorino, eu falei da doutora Francisca Van Rumen, que é uma negra angolana, que é a ministra da Justiça de Portugal. Falei com carinho. Falo do Antônio Carlos Cortes, advogado, criminalista, meu amigo querido, que nos vê todas as noites. O Cortes é uma figura fantástica, sempre preocupado com a gente, me liga e manda recado, como é que tá, meu irmão, como é que não tá. Sabe? São negros, pessoas de nível superior a todos eles, que são pessoas que alcançaram as suas metas e simplesmente porque é negro, ele tem um valor menor. Mas que isso, meu Deus? Vamos mudar essas cabeças, vamos colocar um liquidificador, talvez, porque vai sair, Vitorino, um mau cheiro de estrume, né? De cacaca, de nhaca, que essas pessoas têm que ser defenestradas. Julgadas e condenadas, porque Isso. racismo é crime. Eu tenho uma história tão bonita para contrapor e nos alegrar sobre isso. Eu só queria dar uma palavra sobre o item anterior, que nós acabamos trocando de assunto. Vocês foram felizes, eu não tenho nenhuma notícia nova a acrescentar, só uma consequência do que foi dito pelo Lula. Porque já começou a se trabalhar com a hipótese de que, caso ele venha a ser solto antes de sobrepor uma segunda condenação, ele teria a possibilidade de fugir. 5 segundos? Pois não. Não, só 5 segundos. Ele disse o seguinte: esse governo é um bando de maluco. Ele esqueceu do plural. Esqueceu do S, comeu o S. Tá. Posso voltar, Carla? Por favor, Claro. desculpe eu interromper. Que eu estou fora do português, estou tentando abstrair o conteúdo da informação, que me parece que é muito importante também. O Lula, existe a possibilidade de ser solto antes de sobrepor a segunda condenação dele. E a especulação é exatamente isso, se ele pediria asilo político em outro país. Essa é a discussão que se instalou diante de ele ter mais 6 processos que seguirão, e essa da condenação, que em primeiro grau já ocorreu, e seria iminente a segunda condenação. Então, para mim, o que eu abstraí, afora toda a declaração que vocês fizeram, cada um olha de um tom pejorativo, outro, quem gosta, acha que ele falou coisas bonitas lá, cada um lê como quiser. Para mim, o que eu tiro da declaração dele foi exatamente que ele assumiu um compromisso público, dizendo que nem que eu fique 100 anos, não sairei do país enquanto não provar as teses que ele julga que deverá provar. Então eu abstraí deste depoimento dele como o mais importante. O resto, como eu disse, são considerações pessoais de um homem que está preso, tem o direito de se sentir injustiçado. Aqueles que não concordam acham que ele é um farsante, aqueles que concordam se emocionam com ele. Mas eu abstraio, Carla, essa parte. Claro. E eu queria trazer para o Mário para confortar, queria confortar o Mário nessa notícia, uma história tão bonita que envolve 2 irmãos negros que foram adotados por um casal de Ivoti. Esse casal de Ivoti adotou um menino de 7 anos, lá da Guiné-Bissau. É isso? Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Adotou esse menino com 7 anos. E aí começou a trabalhar para adotar o seu irmãozinho, a irmãzinha dele. Aí abriu em 1º de abril, agora abriram uma eletrônico, se chama, uma renda eletrônica ali, que se faz os depósitos, para juntar um dinheiro para ir buscar a irmãzinha. E agora em 25 dias conseguiram juntar os 30 mil e vão buscar essa irmãzinha dele, lá está marcada a viagem, a cidade, a comunidade, todo mundo acompanhando, e vão buscar essa segunda menina. E eu fiquei feliz, Mário, primeiro que o casal lá, os pais são separados, né, concordam com a doação, e esse menino receberá a sua irmã. E eu pensei que ia juntar a família.
E aí, sabe qual é a parte final da notícia? Tem mais 6 irmãos. Não vai dar pra juntar a família. Tem mais 6 irmãos. Mas o lado positivo é isso. Um casal aqui, a dona Daisy e a Daisy e Fernando Scher, meus parabéns pela humanidade, pelo gesto. A gente trouxe uma notícia ruim e a gente contrapõe com uma tão boa. Esse desprendimento do casal branquinho pegando 2 negrinhos, coisa mais querida. As fotos são encantadoras. E o mais interessante de tudo é que a Guiné-Bissau é ex-colônia portuguesa, eles falam português. Falam português, O nome da cidade é Bissau, é um país muito pequeno, de 1.600.000 habitantes na costa da África. E é um país muito pobre? Muito, então muito. Tem coração bom ainda, tem coração bom ainda. Maravilha, parabéns pela atitude. Parabéns. Que as pessoas não critiquem, porque tem muita gente, até o casal, o Bruno Gagliasso e a Gil, adotaram uma menina também, a Titi, e foram atacados. Por que não adotaram uma criança brasileira e tal? Mas criança é criança no mundo todo. Se puder fazer bem para uma criança, olha que maravilha. Titi. Agora, falando sobre isso, eu vou ter que continuar e pegar esse gancho, Ruxa, eu te passar de novo, porque a gente está falando de uma coisa muito positiva na adoção de crianças que não têm a mínima perspectiva, não têm condições nem de educação, não tem amor, não tem isso. E tem pessoas que recolhem essas crianças, que trazem para dentro do lar. E tem outras que têm a oportunidade de ter as crianças dentro do lar e olha só o que elas fazem com essas crianças. Ruxa. Olha, nós temos imagens, né? Nós temos imagens, é bom mostrar. Vamos chamar nossa produção, então, vamos botar o vídeo, que talvez seja o vídeo mais alto e esclarecedor que já passamos até hoje aqui na televisão. Seu Mani, é inconcebível uma criança de 1 ano e 7 meses. Pelo amor 1 ano de e 7 meses. E pelas imagens vocês vão ver, ele está inalando a maconha. Está puxando. Mesmo ele puxa, porque ele faz um gesto de respiração, ele bota um cigarro de maconha nele. Incentivado pela própria irmã. Várias vezes pela própria irmã, de 14 e com a anos. anuência da dois tios em volta, uma irmã de 14 anos. E pasmem, a mãe no recinto. A mãe estava no recinto. Então, esta mãe e esses tios que eram os maiores de idade, evidentemente que uma imagem dessas viralizou, né? Viralizou, e aí a polícia chegou na 71ª DP de São Paulo, ao verem o vídeo, imediatamente se procurou, se localizou, se prendeu esta mãe e esses 2 tios para averiguação. Pois não, cara? Vamos botar as imagens no ar. Pois não? Estamos preparados para isso. Que beleza, cara. A maconha da família. Ó, fuma, Guel. Onde está a mamãe? Cadê? Fuma, Guel. Miguel, você tá babando o beck todo, Miguel. É o babão. E aí, Guel? Ó o beck, tio. E aí, menino, ó o beck. Ó, mamãe, olha quem tá fumando aqui, ó. Mais. Fala em criança de 4 anos. Que ainda presenciava uma criança de 4 anos. Não, que foi aqui na Lava, a ela e ela não disse aceitou. não, Felizmente, não aceitou. a de 7 anos, a de 1 ano e 7 meses, nós tapamos na legislação, né? Ela inalava e se via o cigarro de maconha acender as luzes, ou seja, visivelmente a criança por 4 ou 5 vezes se viu ela inalando. É o fim da humanidade. Cara, assim, eu não sei o que viria depois. Eu não sei o que vem depois, mas felizmente essa lógico, deverá terminar no Conselho Tutelar, isso em São Paulo. A mãe e esses 2 tios estão presos em São Paulo. A mãe e os 2 tios estão presos, mas a cena é dantesca. Tem outra criança de 14, uma criança de 14, uma de 4, que felizmente deve ter sido cheiro, alguma coisa, não aceitou, né? Essa já se podia se manifestar assim, mas Cara, como tu disse, não sei o que vamos noticiar depois disso. Não, depois disso fica difícil. Gustavo Vitorino, Roberta Couto, Chicão Tofani, enfim, quem quer se manifestar. Isso. Depressão. Você não tem o que dizer diante de uma imagem dessa. Coisas assim se repetem num Brasil que nós não conhecemos. Brasil que nós não conhecemos. Você conversa com caminhoneiros, eles dizem que os pai e a mãe vendem filhas, as meninas de 11, 12 anos, para os caminhoneiros nas estradas do Nordeste. Para que a criança saia da caatinga, saia do sertão, tenha a oportunidade de ir para a cidade junto com o caminhoneiro, e lá ela vai trabalhar em alguma coisa, arruma um emprego de qualquer coisa. Esse Brasil ainda existe.
Esse que vocês viram mas ele agora existe, essa é a verdade. é duro a gente admitir, mas isso aí é uma realidade, faz parte do nosso cotidiano. E é o futuro do Brasil. Pois é. O que a gente vai esperar de uma criança que tem essa criação? É o futuro, a nossa juventude vai crescer e vai ter qual é a oportunidade que vai ter na vida. Você viu que a mãe... Bom... E ainda filmaram, né? E ainda filmaram. E compartilharam pra Mas eles riam, eles achavam maravilhoso. Achavam engraçadinho. Aí surge um programa para colocar DIU, coisa e tal, papapá, programa em parceria com o Ministério Público. Aí vem quem? A justiça. Aí vem a justiça, vem o juiz lá e diz, não pode botar o DIU, porque coitadinha tem que ter para! As pessoas aqui também no Facebook tá demais estão o negócio! Muito brabas. É revoltante. O Paulo César Silveira, isso. com umas imagens dessa, que futuro nos resta. A Clair colocou 1000 caras feinhas aqui, porque realmente é uma imagem que choca a todos. O Paulo César de Oliveira, que cena horrível. Também no WhatsApp, a manifestação agora é da Maureen de Sapucaia, dizendo que o Bolsonaro deveria olhar este programa, pois ele vai aprender muito com vocês. Essa tá muito boa, né? Chicão Tofani. Existe no interior um termo, Chicão já fez o balanço da festa e uma dele, vez... Já. E agradeço aqui a tua presença. Mas eu acho que Com imagens faz um complemento para agradecer aos músicos. Eu tenho certeza que o Vitória vai agradecer. O Emerson e toda a banda ali. o Elson e o Marlon. Pessoal, treinaram e fizeram um trabalho muito legal. Que teve lá, obrigado, eles foram importantíssimos. E eu agradeço particularmente, acho que o Ruschel também já agradeceu a oportunidade da gente poder tocar com eles e, olha, parabéns. Obrigado. Mas sabe, cara, existe no Brasil um termo que eu gravei com pessoas ligadas a isso há muitos anos atrás, na época que eu fazia uma noite no interior, naquela região entre Sapiranga até Taquara, tem a figura chamada Quenga. O que é a Quenga? A Quenga é a prostituta da estrada. É bom isso. Só que as Quengas dali eram menores que moravam naquelas casas ali perto da estrada e iam para a estrada e faziam essa prostituição simplesmente em cima de caminhoneiros, de cara que passavam. Isso aí eu acho um absurdo. Isso deveria dar mais do que cadeia. Tirar a pessoa da sociedade, principalmente os pais. Isso existe. Acho que nem no Vietnã tem mais isso aí. Não tem mais isso aí. E no Nordeste, eu estive em Alagoas lá também, em Maceió. Lá o que tem no interior, eles vendem para os turistas. Terezinha, Piauí, Terezinha. São oferecidas na rua principal, ali na avenida, que fica na beira da praia, as meninas são oferecidas. De Pajuçara ali. Sim, a praia da Boa Viagem de madrugada lá é ponto de trotuar. O Nordeste, você anda 100 quilômetros para dentro, você sai daquela faixa litorânea, as grandes capitais, você vai para o sertão, para o Agreste, você entrou 100 quilômetros para dentro, você começa a ver coisas que você não imagina. É outro país, é outra realidade. Não existe nada. Eu quero abrir um assunto, porque tu não estavas ainda no programa, e eu acredito que tu vai querer comentar a respeito da manifestação dos 602 cientistas para a revista Science, recomendando que a União Europeia só faça acordos comerciais com o Brasil se o Brasil realmente preservar a sua mata e tudo mais. O ministro já mandou os cientistas tudo se catar. O ministro já disse para eles aqui, ó. Ricardo Salles. Eu não vou me abaixar para meia dúzia de pseudo-pensadores. O Vitorino, eles destruíram todas as florestas que tinham na Europa. Isso o ministro falou também. E agora não tem mais lá. Não dá, sim, para cobrar. Então, já que a gente é o pulmão do mundo, então todo mundo vamos contribuir. Vamos contribuir para que essa floresta seja mantida. Porque também como controlar o desmatamento e tudo mais. Esses cientistas também, a gente teve olhando. Vai dinheiro, né, gente? Ninguémzada, né? Esses caras querem conceito, Chicão. Tragam um Nobel para nós, ciência. Tragam um Nobel para nós. A Alemanha, que a gente fala futebol, não sei o que, a Alemanha tem 106 Nobel. 106 Nobel tem a Alemanha. A Bélgica tem 27. Tem países na África que a gente O Chile tem 2? O Chile tem 2. Tem países na África que a gente mal consegue pronunciar o nome que já tem Nobel. Nós não temos. Aí vem meia dúzia de cientistas que certamente vivem de dinheiro de pesquisa, dinheiro do governo, né? Estão pendurados na graninha pública Palestra. Nem palestra, dinheiro do governo, estão pendurados no... Aí vem querer dar pitaco, recomendar a Europa que não sei o quê. Agora,
Agora vocês querem recomendar? O que vocês estão fazendo nos últimos 20 anos? Tá fazendo o quê? Recomendando o quê para quem? Ah, para! Vão atrás de um Nobel pra gente. Mas essa ideia não era boa de cobrar, de fazer com que os países interessados na preservação da Amazônia e tudo mais, o medo que contribuíssem mas com o medo isso, que tem é o seguinte... que tomem conta? Eles queriam tomar conta. Porque, por exemplo, você viu a Noruega, a ONG norueguesa, coisa e tal, interessada no Brasil. Você viu aquela indústria norueguesa lá, o estrago que está fazendo? Outra coisa, ONG. Mas ONG... Engraçado, o Nordeste tem uma fome, uma miséria, não tem uma ONG internacional. Na Amazônia tem mais de 400. Não resolve, né? Há décadas. Tem mais de 400 ONGs na Amazônia. O Nordeste, que é miserável, que precisa de ajuda, não tem nenhuma. Para, acho que alguém é bobo. A Eliane aqui, Beck, está dizendo, Roberta está muito quietinha hoje, queremos ouvi-la. Isso é paixão, isso é amor. A mulher quando está... Foi revelado o segredo. Foi, já revelamos aqui. Eliane. Dona Roberta, eu vou lhe mulher. dizer algo que eu aprendi com meu querido amigo Luiz Vieira, que completou recentemente 90 anos. Que lindo. Que dizia o seguinte: o verdadeiro amor é um novo amor. O verdadeiro amor é um novo amor. Ou aquela situação em que tu parece que conhece É um novo amor, mas ele já... Nós não percebemos o que amor é que nem carro. Nós não percebemos. Melhor é o novo que tu tem. É que assim, às vezes tem que estar pensando no que o Marcos Gostou da frase? Aquele que parece que conhece a vida inteira. Dona Carla, nós encontramos a doutora Roberta na antessala. Ficamos aguardando para nos dirigir ao programa. E a doutora Roberta estava sempre sorrindo, embora nenhuma piada estivesse sendo contada no ambiente. E nós não sabíamos da onde a pessoa apaixonada, ela ri ao natural. Está rindo sozinha, exatamente. Você riu natural, né? Tu achou a sogra. Eu não... Vamos escutar a doutora Roberta, então. Carla, o ritmo da nossa economia não anda tão acelerado. E, por isso, a intenção de investimento do setor de construção, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, é de redução. Eles têm a ideia de que nos próximos 3 meses não vai haver grandes investimentos desse setor. E por que ele é tão importante? Porque o setor da construção é o setor que mais emprega, ou sempre foi considerado um dos que mais emprega do nosso país. A pesquisa ouviu 483 empresas e identificou uma queda de intenção de investimentos do empresariado do setor. Nas últimas semanas, o mercado financeiro tem reduzido sua estimativa de alta do nosso PIB para 1,7% esse ano, e aí a construção fica atenta a esses números e não pode fazer investimentos. Por quê? Justamente é um setor que precisa de uma economia estabilizada, de um ambiente de negócios de muita confiança, porque são investimentos de longo prazo. E todos os investimentos de longo prazo estão fazendo com que a nossa economia fique atenta às reformas. Falando em economia, o deputado Elton Weber protocolou nessa quinta-feira o parecer favorável ao projeto que extingue a Previdência Especial para os deputados estaduais. A proposta ela foi apresentada pela deputada Anne Ortiz e ela que agora cumpre a licença maternidade. Aliás, eu quero cumprimentar a deputada Anne Ortiz porque ela tem tido grandes ideias e grandes ações dentro do governo. Essa é a segunda grande proposta e parece que vai adiantar. O deputado, então, deu um parecer favorável e essa matéria será votada na CCJ. Aliás, esse projeto, ela acabou com aquela pensão do governador. Exatamente, agora o primeiro projeto. Agora quer enquadrar os... Todo mundo tem que contribuir. É verdade. Todo mundo tem que contribuir. Sabe o que me chamou a atenção? Os parlamentares que são contra a reforma da Previdência, mas nenhum deles deixou de optar pelo regime especial para os deputados. Isso aí tem que fazer um levantamento. O pobre, porque precisam acabar com a injustiça no Brasil, porque não é o pobre que vai pagar, coisa e tal. Mas garante qual é o regime especial? Qual é o regime que o senhor tem de previdência? O meu regime de deputado, para me aposentar com 30 mil por mês. Isso aí. Por que não entra no normal do INSS ganhando 5 mil? Para ver o que acontece. Vai para ver o que acontece. Faz uma aposentadoria extra, né? Se organiza. Certo. E o Mário vai me corrigir. Mário, o nome disso aí é a pior coisa da política. É o nepotismo
cruel, cruzado. Não é nepotismo, é oportunismo. Mas é um nepotismo, mas não deixa um nepotismo. É outra coisa. Não, eu sei que o nepotismo é empregar alguém das suas ligações, mas isso aí não deixa de ser um nepotismo corporativista, isso aí. Carla, eu queria dar uma palavra porque, felizmente, o governo está anunciando aquilo que nós vínhamos pedindo na bancada. Vai ser apresentado na próxima semana, promessa do governo, os números tão decantados e tão falados que eu ontem ainda repercuti, que se esperava, o presidente quer trabalhar com 1,2 trilhão, mas aceita a redução até 800 bilhões em 10 anos. Esses são os números, tá? Mas o que ele vai agora finalmente explicar e detalhar como chegaram a esses cálculos, que foi uma reivindicação nossa aqui, porque a gente, por enquanto, está repetindo números que ouviu, né? Vai se economizar, se aprovado, vai se economizar X. Então, eles prometem para a semana passada, e uma das coisas que eu também descobri, dona Carla, pesquisando, que essa foi uma das discussões travadas na CCJ. Um dos argumentos que queriam travar na CCJ é que queriam que fosse um técnico lá explicar estes números para que então pudesse debater. Embora não fosse matéria, mas eu estou dizendo que já estavam antevendo essa discussão que o Atualidades quis trazer também há mais tempo. A palavra que o Chicão Tofani quis dizer foi fisiologia, que é a troca de favores. Sim. Fisiologia. Mas eu só gostaria de, em um minuto, tecer um pequeno comentário a respeito desse cidadão chamado Jean-Paul Sartre. O homem da idade da razão. O ser para si. Este homem, ele, em 1964, ganhou o Nobel de Literatura. Simplesmente recusou. Recusou. Esse homem era do Partido Comunista Francês e foi um dos... na Segunda Guerra Mundial, ele foi preso pelo regime nazista, conseguiu fugir, etc. E lutou muito pela libertação da Argélia. A Argélia era uma colônia africana que pertencia à França, né? O Zidane é de lá, inclusive, argelino, e que queria a sua independência, né? E ele lutou pela independência da Argélia. E aqui está um cartaz que eu vou mostrar para vocês, Pour la paix em Algérie. Está aqui o cartaz que foi idealizado por ele, está aqui o cartaz, colorido, muito bonito o cartaz, que foi idealizado por ele que criou, né? Que criou Pour la paix em Algérie, né? Que ele era do Partido Comunista Francês. Algumas coisas eu me identifico com ele, né? Ele era comunista, isso eu não me identifico com o comunismo, claro. Bom, deixar claro. Mas eu quero dizer para vocês que eu me identifico com qualquer pessoa que tem inteligência. Quer dizer, não que eu seja inteligente, mas eu quero ser inteligente. Eu não tenho 0,5% da inteligência do grande Jean-Paul Sartre, com a sua Idade da Razão, que eu acho um dos livros mais fenomenais que eu li na minha vida. Mas ele tem uma frase que me cala profundamente, que diz o seguinte: comecei minha vida como hei de acabá-la, no meio dos livros. Que não há nada mais importante que a leitura, não há nada mais importante que o conhecimento. E eu sei que eu estou dizendo isso, e muitas pessoas estão me ouvindo, com muitas pessoas que me disseram que, ouvindo o nosso programa, começaram a ler, voltaram a ler. Que lindo! Isso é uma missão cumprida no mundo. Cada pessoa que na rua me cumprimenta e me agradece por isso, que leia um livro por ano, não tem problema. Não tem problema, um livro por ano. Então, muito obrigado por me ouvir falar do Jean-Paul Sartre, o marido de Simone de Beauvoir. O primeiro casal a ter um casamento aberto. Mas eu acho que não funciona. A grande saída do casamento aberto. Olha aqui, como as opiniões são diferentes. O Chicão é do casamento aberto. Tá provado, se tu vê a mulher todo dia, tu cansa da mulher. O Chicão tem que ver a mulher aberto duas vezes por semana. É uma forma de ser aberto. O Chicão é trisal. O Chicão é trisal. Isso é casal que não mora junto, mas casamento aberto é outra coisa. Isso é o casamento aberto, que o Ruschel é alguém adota. ficar contigo e não quer ficar com a tua mulher. O Ruschel gosta disso, assim, de conviver um pouco, né? Assim, Dona Carla, não me ajuda, Dona Carla, deixa que eu mesmo me ajudo. Eu mesmo me ajudo. Quando da circunstância e da efeméride, eu gosto de me entregar por inteiro a uma mulher e quero ela. E quando isso aconteceu? Muito bem. Utopia. De vez em quando acontece. Não é muito seguido. Dona Carla, o que eu defendo, só para que não fique Eu conheci uma namorada dele. O que eu defendo é que podemos
ter muito amor não morando sobre o mesmo teto. É isso. É a sua proposição. E os encontros, às vezes, de sexta a domingo e, eventualmente, durante a semana... O senhor está com saudade de alguma coisa? Às vezes, provoca um efeito devastador. Tá, mas tu és a favor do relacionamento aberto? Não. Por isso que eu quis dizer, não, o aberto... Separa as coisas. O aberto, por isso que eu quis dizer. Só que o meu aberto, talvez eu defina o que seja aberto. Eu entendo como aberto é todos liberados para fazer o que quiser. Menos trair. Eu não tenho essa capacidade, nem eu. Eu não tenho essa capacidade. O Chicão é um fofoqueiro. Ele dizia que todo mundo sai na noite para caçar uma gata, o Ruxa sou eu para arrumar uma sogra. Isso é não, isso aí a gente chegou à conclusão aqui no programa. Foi aqui no programa? Foi. Ele saiu à noite para arrumar uma sogra. Exatamente, ele queria a sogra. E aí, o que me apareceu? Só apareceu o oferecimento de sogra, não? Aí, fez o marketing não apareceram. As namoradas não apareceram, só a sogra que apareceu. Mas sabe qual é uma das vantagens do casamento aberto? É que a pessoa nunca perde a motivação e a conquista do outro. Chicão, mas o que é casamento aberto? Casamento aberto, tu faz o que tu quiser e eu faço o que eu quero. O casal faz assim. Mas o fazer o que quiser e o outro fazer o que quer, não significa que vai sair com o outro. Então tá. Então todo mundo Então a tua fidelidade é na base da ditadura, então. Não é ditadura, Chico. Viu, é amor, é comprometimento, é parceria. Pode ser aberto, então. Não tem aberto. Eu não consigo compartilhar. Não consigo. Tu não consegue compartilhar. É proibida compartilhar. E eu sou proibida compartilhar. Até porque quando a gente está num relacionamento saudável, a gente não precisa compartilhar. Boa, dona O problema Carla. é quando exatamente aquilo já nos satisfaz. Pode te parecer muito estranho, mas pra mim o homem tem um casamento aberto e a mulher não, é mais salutar para a relação. É salutar para a relação. Aí não foi combinado. Tem sempre motivação, ele vai conquistar a mulher, aí não foi combinado. Um de cada vez. Aí não foi combinado. O combinado é um relacionamento aberto, o combinado é um relacionamento aberto. As pessoas sabem aquilo que elas definiram. Agora, o combinado é fidelidade, ter um relacionamento fechado entre os dois. Bom, se um pular a cerca, isso é traição. O relacionamento é aberto de uma forma hipócrita. Você é casado, o seu marido está na rua e vê uma mulher maravilhosa assim. O marido da casa não, doutor. Hoje de tarde no motel, a cara não vai ficar sabendo, o cara vai dizer, não, eu não transo essa história. O doutor tá cheio de cliente lá o dia inteiro. Olha, querido, tu não é casado com a Carla Krieger. Se tu fosse, quem sabe que daria a tua opinião. Tá aí, ó. Roberta Couto. Nem com a Roberta, viu? Carla. E agora já acabou todas as tuas chances depois desse relacionamento aberto, Roberta ficou muito decepcionada contigo. Se é que algum dia você estava dividindo, querendo essa bola dividida e perdeu ontem. Deixa a Roberta falar. Triste, olha aí, dona Carla. Olha o que ele disse, dona Carla. Não precisa atenção. Não interessa. O que eu acho importante trazer é que a Petrobras decidiu vender 8, Carla, refinarias e reduzir a participação na BR Distribuidora. Os ativos colocados à venda incluem a refinaria de Abreu e Lima, a rede de postos da companhia no Uruguai. A estatal espera arrecadar 15 bilhões de dólares ao vender 8 das suas 13 refinarias. O presidente, o Roberto Castelo Branco, o presidente da empresa, comentou dizendo que o mercado em competição força a empresa a ter custos mais baixos, a perseguir a sua eficiência. Será bom para a Petrobras, será bom para o Brasil. Pouca gente se deu conta de que ontem foi assinado foi firmada uma das mais importantes decisões da máquina pública nos últimos tempos. Ontem o presidente Bolsonaro, na live dele das quintas-feiras, determinou que não existirá mais sigilo bancário em operações com dinheiro público. Sensacional. Isso é bom. Vou de novo. Toda e qualquer negociação feita com o poder público hoje, os números serão transparentes. Todos terão acesso aos números. Vão saber quanto custa uma canetinha que é comprada por uma determinada repartição, vão saber quanto custa um caminhão que é comprado por um determinado órgão público. Isso é importante. Ontem foi uma decisão importante. E mais, o Bolsonaro anunciou ontem que já determinou ao Levi, lá no BNDES, que imediatamente dê início à abertura das contas do BNDES. O BNDES vai divulgar para quem deu dinheiro. Aí vai ter muita coisa, hein? Quem pagou, quem pagou, quem não pagou, quem recebeu, quem está pagando certinho. Dá até para fazer uma... Ele vai abrir as contas do BNDES. Então, assim, enquanto a turminha de sempre lá, o G1, a Globo, a Folha de São Paulo, estão preocupados com
com o que disse o filho do Bolsonaro, o cara está trabalhando e está dando transparência ao governo. Essa decisão assinada ontem por uma portaria presidencial, essa decisão vai mudar muita coisa. Ele determinou que toda a operação com o poder público agora seja com os números abertos. Vou comprar 40 camas de hospital. Muito bem. Quanto custou cada cama? Todo mundo tem direito de saber. Maravilhoso. Agora, o senhor tinha que falar nos juros do cartão de crédito e nos juros do... Pô, passou de 300% a média? Sim. Mais de 300%? Mais de 300%. Falamos ontem. Sabe que eu fiquei destruído com isso? Não, vigarice. Mas assim, usa cartão mas de crédito? os brasileiros... Claro que não uso, eu pago bom. tudo à vista, Se senão tem não dinheiro, quero. compra. Tá grandão, Marne. Tá grandão, Marne. Eu acho a melhor coisa. Eu aprendi. Mari, os brasileiros com dívidas no cheque especial, em média, gastam R$110 ao mês com juros. Isso é muito caro mesmo. Então, assim, uma em cada 4 pessoas hoje está no cheque especial. Então, para os senhores terem uma ideia, a dívida, uma pessoa tem uma dívida de R$1.000, em 6 meses ela duplica a sua dívida. Porque o juro sobre juro é capitalizado mês a mês, né? Exatamente. Então, realmente, esses dados são alarmantes numa situação em que as pessoas estão ali desempregadas, a economia está travada e elas realmente, muitas vezes, precisam, infelizmente, fazer isso. O que está acontecendo? E aí vem o trabalho muito importante que o Ilan, o ex-presidente do Banco Central, no ano passado, fez no Banco Central brasileiro. Ele estimulou as fintechs. As fintechs são formas de buscar, de captar recursos, então a gente pode buscar financiamentos, muitas vezes bem mais baratos, e elas estão se tornando um meio competitivo. Isso ainda não é muito conhecido do grande público, mas esse ano o novo presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, pretende acelerar essa participação. E isso é uma forma inteligente de construir aquilo que também o nosso Gustavo tanto chama atenção, da pouca competitividade do setor bancário aqui no nosso país. E aqui o Kiko da Justiça do Trabalho é teu fã, diz que te assiste todo dia, mas ele tem que tomar sempre um Black Label para te assistir. Que bom. Porque fica motivador. Cria um clima. Cria um clima. Tá bem? Cria ele uma é um sempre se tem uma desculpa para tomar um trago. O Baltazar Paiva aqui no Facebook não gostou do papo sobre casamento, mas muitas pessoas adoraram. A Shirley Amaral diz: Carla, sempre expondo ideias muito parecidas com as minhas. Relação aberta não vale, kkkk. Vale, porque na hora de sair é mais fácil. Não vale. Cada um fez não aberta, vai para o advogado para te ver. O cara sai da cobertura e vai para um JK, no Zé Patrocínio. Bom, agora já tá. Já separou o casal, já tudo mais. Posso mandar meus abraços? Beijos. A dona Mariane, na sabedoria dos seus 23 anos, fez aniversário ontem e pediu um especial abraço para ela, então, e para a mãe dela, dona Rejane Sumo. Mariane Sumo e Rejane Sumo, então, meus parabéns. Dona Alice Davis, nossa telespectadora permanente. E o seu Hernani Miranda, que além de ser um querido amigo, ontem me fez a gentileza de enquanto eu cantei na festa de Chicão Tofani, gravou uns vídeos pra mim, já que eu tô sem namorada, que é minha assessoria, tô sem namorada pra fazer essa assessoria. A tua propaganda não foi boa, não foi boa. Ele gravou pra mim, muito obrigado, recebi os vídeos e o carinho desse querido amigo aí. O seu Russo já está meio queimado, porque ele tá fazendo uma propaganda dele há tempo e não aparece ninguém. Contrário, Não aparece ninguém. Exatamente. Feio troço. Tem angu, tem um caroço nesse angu. Seu Adilson... Tem caroço nesse angu. Seu Adilson Borges, nosso telespectador, disse o seguinte: Gustavo, avisa a bancada aí que todos os meus relacionamentos são abertos. As mulheres abrem a porta e me mandam pra fora. Com essa, Vitorino, não vou poder deixar de perguntar pro Chicão a história de ontem do Vitorino. Tem uma história sensacional. muito interessante ontem. O pessoal que estava na recepção ali da Adriana disse assim: o Vitorino está entrando aí. Tudo bem, Vitorino, vem aqui, vamos bater um papo, eu estava do lado do bar. E tinha do lado nosso 2 gatas, uma delas top, 9.
E aí eu cheguei para ela e disse assim, tu conhece o Vitorino, nosso colega lá da Atualidades Pampa? Não, não conheço bem ele. Mas a minha mãe é fã dele. Eu digo, Vitorino todo animadinho. Ele foi com um tiro aqui e saiu ali. Vem cá, eu poderia dar para vocês os desembargadores com salários acima do teto, que são ótimo. condecorados pelo governo de Minas Gerais? Maravilhoso. Olha que maravilha. Agora vocês vão ver que maravilha, ver. né? No dia 21 de abril foi entregue a medalha da Inconfidência e tal, etc e tal. O governador lá, o Romeu Zema, chamou os desembargadores. Eu vou dar rapidamente aqui. Fizeram uma homenagem àqueles que morreram, né, no rompimento da barragem do Vale, na mina Córrego do Feijão, essa história toda. Agraciados com a grande medalha. Está aqui Adilson Lamonier, gabinete da 5ª Câmara, desembargador, salário em março, R$ 62.497. Juliana Horta de Andrade. Desembargadora, salário em março, essa tá pouco, 43.793. Agraciados com a medalha da Inconfidência, aí já é outra medalha. Juiz auxiliar da presidência, juizado especial criminal, salário R$ 59.004. Agraciados com a medalha de honra, Ana Paula Caixeta, desembargadora, salário em março, R$ 55.863. E esse aqui que tá bom, Edson Feital Leite, gabinete da 1ª Câmara Criminal, desembargador, salário em março... Quanto? R$ 75.487,83. Como é que o Estado consegue suportar um salário desse? Tem aqui, ó, a fila olha, aqui tem mais aqui, 57, 56, 70, 56, 62, 75 e 51. Mais pobrinho aqui ganha 43 mil. Carla, caso com essa notícia de que após 3 meses, já que estamos em Minas Gerais, né, Selmar? Isso. Após 3 meses foi instalada a CPI de Brumadinho. 43 titulares, 43 suplentes, né? Em número de mortes está em 233 e ainda 37 expectativas de localização de corpos, estou chamando eu assim individualmente. Mas, dona Carla, para explicar um pouco mais do que a senhora está dizendo, para entender por que os cofres públicos também estão quebrados, porque o Senado também fez uma CPI que já está em andamento. E se tentou fazer uma CPI mista por economia, que seria com integrantes da Câmara e com integrantes do Senado. Se reuniria, a despesa é pela metade. Não, eles não se entenderam, então existe a CPI de Brumadinho no Senado e agora existirá a CPI... Porque dá audiência. Mas eu estou falando de custos. Eu sei, vou trazer os custos aqui de uma CPI. Não que não devam fazê-la. Eu só estou dizendo que tínhamos a possibilidade de fazer a mista, que era junto com o Senado fazer uma só. Não, cada um tem que fazer a sua, como tu diz, cada um tem que ir para frente da televisão fazer seu comercial. E juntando, casando todas essas notícias, quero então trazer a questão dos decretos legislativos que foram propostos por Sebastião Melo, pelo deputado estadual Sebastião Melo, é autor dos projetos. Esses projetos estão na CCJ. O que ele quer? Anular os aumentos de 16,38% autoconcedidos a integrantes do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Se o Legislativo está mexendo no bolso e está tirando, pelo menos está começando a passar, a tramitar na CCJ com parecer favorável, de não receber mais a aposentadoria especial, está na hora também do Judiciário rever o tal do 12º. Aliás, o governador já disse que vai sentar com o Judiciário, que vai conversar para ver se consegue mexer nisso. Mas é difícil, não é, Vitorino? É difícil. Agora, quem é que falou isso? Foi deputado? Foi. Pois é. No ano passado, teve para votação lá as mudanças do 12º. Hoje, o 12º é recolhido sobre o orçamento e não sobre o valor realmente... do arrecadado. Arrecadado, que é o certo. É em cima de uma estimativa e não é em cima da realidade. Da realidade. Resultado, sempre vai mais dinheiro para o judiciário de que estava no orçamento. Aí, no ano passado, o Sartori encaminhou o projeto à Assembleia, a Assembleia recusou. Agora vem com esse papo? Mas era uma outra composição. Na Assembleia? Na Assembleia, agora pode retomar. E tu acha que esses decretos legislativos, eles podem anular as questões do Executivo, mas podem mexer nas questões aí sabe o que vai acabar acontecendo? A associação dos não sei o que lá, que do sem toga vai entrar na Assembleia, aí a própria Justiça julga e... Associação do sem toga. Tem como. Hoje nós vivemos numa ditadura judiciária. O Brasil é uma ditadura judiciária. Seja em Brasília, seja nos estados,
Hoje é uma ditadura judiciária. Descarado. Não tem como enfrentar. A rapaziada toca a caneta na mão, faz o diabo. A outra também que acabou, estamos encerrando a semana, né? É o que verdade. foi notícia da semana? Eu não consegui debater com os colegas essa notícia e aproveito agora. Foi a chapuletada que o Maia deu no STF. o Maia chegou e disse, olha, já que agora já julgaram o processo do Lula, então agora já dá para o STF julgar a questão do segunda instância. Ou seja, fazendo... Tipo assim, né? Vocês acharam tudo que era desculpa para enrolar o assunto, agora já fizeram, pode votar. E aí assumiu um compromisso extremamente importante. Ele disse que a Câmara só vai decidir agora se fará por emenda ou por PEC, né? Por projeto de lei ou por PEC. Uma das duas formas, que a Câmara vai enfrentar o tema e dará a decisão ainda esse ano, ou seja, não ficará mais, porque o Judiciário, na verdade, está preenchendo uma lacuna, ele está decidindo se prisão em segunda instância vale ou não, por causa da vacatio legis. Então ele promete que até o fim do ano de 2019 nós teremos uma decisão legislativa sobre a matéria. Que bom, mas demorou. Não, demorou, mas antes tarde do que nunca. A gente quer arrumar para sempre, quer arrumar o país para sempre. Então esta matéria será discutida, mas ele não perdeu a chance de dar uma alfinetada. Porque aquele mocinho avantajado, ele é desaforadinho, né? Ele fala o que ele pensa, essa que é a realidade. É bom ele ficar quietinho, porque tem umas açõezinhas lá. Depois ele vai se encontrar com a turma. Depois ele vai se encontrar com a rapaziada. É aquele negócio de tudo sinal, tu grita pro cara do outro carro, seu não sei o quê, e tu arranca, aí o sinal lá na frente fecha. Então, é igual. Marne, quem faz aniversário nessa sexta-feira e pode comemorar, então? 1h30 da manhã. Festa. 1h30 da manhã. Já é dia 27 de abril. Fora o amigo do Chicão que tá tomando uísque, daí, enfim, né? É pra ver o programa. O primeiro aniversariante de hoje é uma das figuras mais controversas da Segunda Guerra Mundial. Rudolf Hess. O homem que ajudou Hitler a escrever o Mein Kampf. Minha luta. Esse Rudolf Hess era deputado do Reich, lançou um slogan que dizia o seguinte: Hitler é a Alemanha e a Alemanha é Hitler. Isso ele dizia quando abriu as sessões no Reichstag. E ele começa como ministro de Hitler e em 1940, logo após a invasão da França e os bombardeiros que começam em cima da Inglaterra, ele resolve, numa madrugada, ele era piloto, pilotando um pequeno avião Storcher, ele sobrevoa a Escócia e desce na Escócia porque houve uma pequena pane no avião. Ele imediatamente é preso e tenta falar com Churchill propondo, dizem que, um armistício. Ele fica preso até o final da Segunda Guerra Mundial. É condenado à prisão perpétua na prisão de Spandau, né? Ficou lá até os 90 anos. Ele foi para Nuremberg naquele julgamento? Foi, naquele julgamento. Ele estava sentado lá, junto com o Marechal Keitel e com o Alfred Jold, que era um dos generais, que era o comandante em chefe da Wehrmacht. Wehrmacht era o conjunto das todas as forças alemãs, a Força Aérea, o Exército e também a Marinha, a Kriegsmarine, como diziam os alemães naquela época. Isso é uma história muito interessante porque ele se elegeu naquela época no parlamento alemão com uma vantagem muito grande. Rudolf Hess, né, que morreu em 1987. Mas ele não teve participação de nenhum genocídio. Nada, absolutamente nada. Por isso que muita gente acha que foi injusta essa prisão perpétua dele. Mas porque ele nunca se arrependeu. Ele disse em alto e bom som, né, que ele nunca se arrependeu, porque todas as coisas que ele fez, ele acha que ele estava absolutamente certo. Muitos outros, todos aqueles que foram enforcados, em nenhum momento demonstraram arrependimento. Então, essa que foi a verdade do Sr. Rudolf Hess. Francis Ler, que era um compositor francês, que fez muito sucesso à sua época. Mário Tupinambá, humorista brasileiro, ele fazia aquele seu Bertoldo Brecha, né? Venha, camarão é a mãe, aquela coisa toda e tal, né? E esse o Chicão vai falar com muito carinho. Manga. Conheci ele. Uma vez levei ele na casa dos meus falecidos pais, que a minha mãe queria conhecer o Manga. O Manga tinha uma característica que nenhum goleiro do planeta tinha, ganhado a bola com uma mão só. Ele tinha uma mão enorme.
E no fim da carreira dele, que ele terminou... O dedo no tudo Equador, torto, né? Os dedos todos quebrados, É? sabe? E ele foi o protagonista de uma jogada mais incrível no futebol da seleção brasileira. Num jogo contra a Rússia, ele bateu um tiro de meta na cabeça do jogador Metrevelli, russo, e o cara fez o gol. Bateu o tiro de meta na cabeça e entrou. E teve naquela seleção de 66, que estava o Alcindo, que nós fracassamos na Inglaterra. Aí foi campeão 75, Chicão, tu 76. sabes que com muito pesar, a gente, ele não se preparou para ver isso, ele vem passando dificuldades, viu, Mari? Mas ele não faleceu já? Não. Tá vivo ainda? Manguita? Manguita. Sou em Manguita. Mas pegou um sotaque o que uruguaio. não tá bem de saúde? Ele já deve ter seus 65, novo, 75 anos. Mas não tem a 44 ele jogou na Olha, Premier, ele nasceu em 37, dá Nasceu em 82. 82. Agora, a Mari, o que o 82 Russo tá um falou, guri, é né? verdade. Não, abaixo de 65 O dias. jogador no Brasil não é protegido na velhice pelos clubes. Na Europa, especialmente não. dessa época, né, Chicão? Na Europa, não. Mas tem um outro aqui, Carlos Bianchi. Carlos Bianchi foi o grande técnico do famoso Boca Juniors. Te lembra, Russo? Aquele Boca Juniors que ganhou tudo, que tinha Riquelme, que o Riquelme chegou em Porto Alegre, fez 3 gols em cima do Grêmio e depois diz adiós, Grêmio, no Olímpico. Não, essa aniversariante de agora é um símbolo de beleza, uma mulher maravilhosa, linda, que não fala, né? É uma primeira-dama que não fala. Eu falo da Melania Trump, né? Que hoje completa 49 anos de idade, né? Ela continua muito bonita. Muito né? bonita, 49 anos. 40 aqui, nasceu em Mulheres de 70. 40 são mas deve bonitas, né, usar- cara? As mulheres de 40 são bonitas, né? Mas deve ter muito creme bom. Deve usar muito creme bom. Completando hoje Não 39 tem, não. anos, Não o tem, ator Channing Tatum. Esse rapaz é considerado um novo galã de Hollywood. Ele fez filmes, fez com uma moça que eu acho lindíssima, a Rachel McAdams, né, que fez inclusive aquele filme Paris, Meia-Noite em Paris, maravilhoso, do Woody Allen, que eu sou fã do Woody Allen, né? Que escreve, interpreta, ele faz tudo, ele dirige tudo, as câmeras são dele, tudo é dele. Ele fez também o Querido John, né? E Para Sempre, que é só aquelas comédias românticas, não comédia romântica, aquele sofrimento, tudo, etc, né? Do Sarkis, Nicholas Sarkis, que é um autor que faz, muito famoso, que vende, né? Esses dias eu vi uma imagem da casa dele, o cara vende milhões e milhões, vende todos os seus filmes, todos os seus argumentos para o cinema. E, finalmente, essa moça eu acho linda demais. Mariana Ximenes, completando hoje 70... Opa, desculpem. Opa, 70. Um pouquinho, 38 anos de ela idade. nasceu em 81, exatamente. Um beijo pra ela, se ela me permitir. Muito que bem. isso, seu Deixa o mar, me dá um beijo, querido. Eu sou, o senhor, como advogado, sabe tem que eu ciúmes sou, de tudo. eu sou protegido pela lei do idoso. Tu tem limite. A lei do idoso é boa. Um beijo pra Mariana Ximenes, tá bem, tá bem. Me parece, me soou como assédio, dona. Me soou como Que assédio. isso? Logo um advogado falando. Que não fica bem, não é de bom tom. Não é Quando de bom o senhor chega aqui e começa a fazer propaganda sua enganosa, que o senhor está solteiro, eu não digo nada, fico lidando com Depois colher quer de te chá. chamar de velho tarado. Pô, mas que isso? Não é isso. Viu só quem não é o meu mandou linguajar esse esse, não é, meu? Esse é chulo. Seria Esse um não. velho, talvez, Muito que se chulo. cedesse nas suas manifestações. A gente tinha que me queimar, não adianta. É a mesma coisa. Um senhor, olha Um só. idoso que se excede nas suas manifestações. Um senhor sem freio inibitório. Exatamente. Sem freio E inibitório. o Vitorino entra nesse padrão ou não? Não, o Vitorino... Não, eu sou um senhor com freio. Com Vitória. freio. A Tatiane Coco diz aqui no nosso Facebook: Vitorino agora está acreditando em coelhinho da Páscoa atrasado? Transparência? Duvido que a máquina pública divulgue. Se determinará sigilo sobre a questão da reforma da Previdência? Bom, a reforma da Previdência tem que ser aberta, né? Agora os números têm que aparecer, porque agora a comissão especial vai avaliar o mérito. A Joyce falou pra gente lá que os números o governo deve divulgar no mais tardar semana que vem. Ele já entrega os números que vão fazer a projeção da reforma da Previdência. Agora, pelo que ela falou, e eu perguntei para ela isso, a reforma da Previdência que chegou ao Congresso não é a que vai sair. Vai sair muito diferente. Muitos vão mexer em tudo. E eu disse para ela, o grande problema, eu disse para ela, sou favorável à reforma da Previdência, mas sou absolutamente contrário a essa que está aí. Aí ela disse, eu também. Ela disse eu também. Ela disse, ela disse,
essa reforma que está chegando aí, você é favorável? Ela disse, não, nós vamos olhar, eu sou favorável. Eu disse, eu sou contra essa reforma que está aí da forma como foi apresentada. Ela disse, eu também. Eu quero ver o que tem dentro, os números, enfim. A Joyce me pareceu muito independente. Que bom. Eu acho que ela é líder do governo, mas assim, me deixou a sensação de que ela entra na sala lá do Bolsonaro, fecha a porta, pô, presidente, isso aqui não dá. Bem isso. Ela me pareceu assim muito forte nesse sentido. E acho que é bom. Acho que é bom. Porque as pessoas têm que ter opinião. Mas tu gosta das ideias dela? Ela compartilha das ideias dela? Ela é heavy metal, né? Eu gosto. Ela é heavy metal. Tu gosta, Roberto? Gosto. E agora entre ela e a Maria do Rosário, pô... Não, mas não tu falou. Daí a gente tá falando de dois extremos. Sim, justamente. Justamente. É isso que eu quis colocar. Só que tem uma coisa. A Joyce me parece que tem proposição, tem propostas. O que eu não vejo a Maria do Rosário ter na esquerda. Eu gosto, eu acho ela corajosa. Eu acho que em momentos assim, onde as pessoas buscam muito a convergência, ela vai lá, ela se posiciona, ela é mulher, ela é uma mulher atuante, ela tem força. Eu acho que ela estimula muitas mulheres a pensar também a se politizar. Eu acho que ela realmente, ela exerce vários papéis, não apenas aquilo que ela defende, mas ela exerce um bom papel, porque nós tivemos algumas mulheres em situações assim de muito privilégio na nossa política, que em muitos momentos desonraram, né? E isso é importante, a gente mostrar que tem também muitas mulheres aguerridas, corajosas, sem entrar no mérito. Mas sem tá entrar muito no mérito. No início, assim, para saber se ela vai ou se ela não vai. Ainda tá muito no início. Sem dúvida, mas às vezes ela pega aquele microfone e ela interfere de uma maneira muito corajosa, que dá certo... Nós aqui que não temos condições de falar, nós que não temos voz, nos sentimos com voz lá dentro, em alguns momentos. É que assim, eu entendo que para certos males é preciso remédios fortes. Exato. Remédios que eu não tomaria normalmente. Sim, exato. Mas quando a coisa é muito grave, por exemplo, vou ser honesto, todo mundo sabe que eu defendo o Bolsonaro, botei no Bolsonaro, tudo mas não é o presidente dos meus sonhos. Sim, exatamente. Não é. Te amo. Não é o presidente dos meus sonhos. Só votou contra o PT. Mas nós precisamos... Aí que tá. Nós precisamos de um remédio forte. Que é um exemplo disso, Marne Barcelos. Mas esse remédio, ele está correspondendo às tuas expectativas? Não, e nem vai corresponder. E nem vai corresponder. Isso é ruim. O Bolsonaro é um anti-esquerda. Era uma trava ao crescimento da esquerda. Que é um exemplo, Marne Barcelos. O Churchill serviu para ganhar a guerra. Primeira eleição ele perdeu, mandaram ele para casa. Porque ele era guerreiro. Guerra, ele perdeu. Porque ele era guerreiro. Esse cara serviu para isso aqui. Assim eu enxergo o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que foi feito para travar o avanço da esquerda. Para impedir que a gente fosse em direção à Venezuela. Travou. Muito bem. Se vai fazer um bom governo ou não, estou torcendo. Todo mundo está torcendo. Sim, mas vamos aguardar. Agora, tudo isso que estão fazendo, especialmente essa coisa da imprensa, coisa e tal, isso aí, em vez de prejudicar ele, está ajudando. Porque se você olhar nas redes sociais, o cara está cada vez mais forte. Digo o seguinte, se soltarem o Lula amanhã e fizer uma nova eleição, o Bolsonaro ganha do Lula. Falando em redes sociais, a Marilene Rodrigues diz o seguinte... Tem aqueles fanáticos ali, a turma da mortadela. A Marilene diz o seguinte, lê minha mensagem, por favor, no Rabicho. Gustavo Vitorino, ouvi a entrevista com a deputada e amei, parabéns. Aliás, adoro vocês, beijos. Marilene, ela é de Cruz Alta. Shirley diz, parabéns, Roberta, pelo amor. Sem ele, a vida fica insossa. É verdade, eu concordo. Muito obrigada. Já que eu não tenho amor, posso falar de futebol? Pode, né? Eu quero dizer que futebol, amigo, cerveja, teremos a rodada no fim de semana, início do Campeonato Brasileiro. O Grêmio receberá o Santos aqui na Arena, um horário atípico, dona Cara, 11 horas da manhã, para quem não acompanha o futebol muito direto, assim, é um horário atípico de manhã. E o povo brasileiro comprou esse horário, mano. O povo tem visto 11 horas, tem tido um público acima da média normal de jogos, porque o pessoal tem comprado ideia dia, o estádio, depois já vai almoçar com as famílias. O público é maior porque como tu acaba levando o marido, a namorada ou os filhos, porque é um horário aprazível, né? Então o Grêmio recebe o Santos e o Inter inicia fora de casa. O Inter ele joga com a Chapecoense
está chegando de viagem lá, fez uma parada no Paraná, fez um treinamento lá e já está em deslocamento para Chapecó para enfrentar, então, no domingo, a abertura do Campeonato Brasileiro. Claro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, de 38 rodadas. Tu precisa de elenco. E tem um problema, a janela europeia abre e tem alguns times que vão sofrer baixas e desmanche. O Grêmio corre grande risco com o Everton, que é um grande jogador do Grêmio, o próprio Luan pode ir para um outro país, que não seja a Europa, e Kahneman, que eu acho que é quase certo que sai. Então, eu vou listar os meus favoritos, que tem menos chance do desmanche. Palmeiras e Flamengo. Por quê? São os mais ricos, estão com plantéis melhores, tem 2 times, isso é muito importante, por ter muita competição no segundo semestre, fora o Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana. Lista o Cruzeiro como outra força e o próprio Grêmio, mas não favoritíssimo. O Grêmio, para mim, corre como outsider. Os outros times, infelizmente, vão lutar para uma vaga na Libertadores, Sul-Americana. E o policial que foi morto, o brigadiano Fabiano Lunques, ele, 34 anos, se não me engano, foi morto por um bandido. Um tiro de fuzil atravessou o colete dele. Ele estava fazendo o cerco junto com a Brigada Militar, que, aliás, está ainda fazendo o cerco atrás dos bandidos que assaltaram o banco em Porto Xavier. O tenente que estava junto com ele deu uma entrevista, Chicão Tofani, e disse que ele ofereceu dos bandidos se entregarem antes de morrer. E os bandidos atiraram e mataram. Mas eu acho que a brigada tem que eliminar esses caras. Olha, assim, ele com um filho pequeno... Ele é um filho pequeno. Isso é uma tristeza, acaba com uma família. Então, quer dizer, a pessoa dá a oportunidade do bandido se entregar, ele pega um fuzil e mata a polícia. O que é isso que está acontecendo, gente? Isso aí tem que pegar. Eu concordo contigo que eles não vão para a cadeia, eles vão para outro lugar. Eles não vão para a cadeia. Esses vão ficar mais pesados. A polícia, a hora que encontrar, vai deixar eles mais pesados. Tomara. Olha aqui, ó. Vou ler para vocês uma frase... 2 frases ditas ontem na Universidade de Columbia, Nova York. Alguns ministros do STF no Brasil mostram mais raiva de procuradores e juízes que estão fazendo um bom trabalho do que dos criminosos que saquearam o país. Tudo que o STF pôde retirar lá da Vara Federal de Curitiba, onde o combate à corrupção está funcionando, ele o fez. Sabe quem disse isso? Ministro do STF. Luiz Roberto Barroso, numa palestra feita ontem na Universidade de Colômbia. Maravilhoso. Quer dizer, então, assim, aquele negócio de fechar o STF. Não, tem que tirar o tumor que tem lá dentro. Sim, como alguns faz tumores. isso? Nós temos que, Só fechando. Primeiro tem um Senado que não tenha medo, né? Porque o nosso Senado é covarde. E o Alcolumbre descobriram que tem 2 inquéritos dele no STF. E já recebeu o recadinho. Aceita um desses pedidos de impeachment aqui e os 2 inquéritos são desarquivadinhos. No outro dia vão pro plenário. O Columbo é um gordinho, nada a ver, eu achei. Cara de primeira viagem. Botaram uma ameba lá. Uma ameba, de primeira viagem, sem experiência nenhuma. Eu escutei uma piada assim, ó. Eu visitei o Museu Nacional e o museu explodiu, pegou fogo. Eu visitei a Catedral de Notre Dame e a Catedral pegou fogo. Preciso visitar o STF. Sensacional. Estou precisando fazer uma visita ao STF. Boa essa. Boa essa. Eu falei da Constituição. Quem é que leu a Constituição até o fim? Como é que fica? O STF no final foge com... O STF no final foge com... Não, olha, as nossas redes sociais estão bombando. A Elza diz que nós somos demais, vocês são demais. A Eliane, concordo com o Chicão Tofani, os filhos do presidente precisam começar a focar nos... essa aqui eu já tinha lido. A Janete, o Mourão diverge de tudo que o presidente acredita e quando a esquerda elogia o Mourão, aí tem. É a opinião do nosso telespectador e está no ar. Mas nós vamos ficando por aqui, porque a Atualidades Pampa dessa sexta-feira vai chegando ao seu fim, desejando a você um belo final de semana. Até segunda-feira no nosso próximo encontro. Beijo e até lá.